Voltamos aqui do nosso rápido intervalo com a nossa já famosa colinha. Nada mais é que o material que a espiritualidade, gentilmente durante as pesquisas, faz chegar até nós para que pudéssemos enriquecer as nossas noites de estudos. Então, como sempre, sou eternamente grato a esses irmãos que compartilham seu conhecimento conosco. Muito obrigado. Bom, meus amigos, vamos dar aqui início. Após aí a Magneide fará suas observações, comentários e encerrará a noite, e depois o espaço estará democraticamente aberto para que cada um possa colocar uma observação, seu pensamento. E é um item bem interessante, né? Casamento. Começamos com a seguinte pergunta. A 695 fala o seguinte: o casamento quer dizer a união permanente de dois seres? É contrário à lei natural? Materialização. A palavra casamento tem origem no termo latino medieval casamentum, que deriva de casa, referindo-se ao ato de constituir uma nova casa ou lar para a sua família. Hoje temos o que chamamos de novas constituições familiares, que se referem à ampliação do conceito de família, para além do modelo tradicional pai, mãe e filhos, abrangendo diversas formas de agrupamentos humanos, baseados em afetos e que visam o desenvolvimento pessoal e o apoio mútuo, como famílias homoafetivas, famílias recompostas, famílias monoparentais e família multiparentais. Essas novas configurações familiares buscam reconhecimento jurídico e social, referindo-se a mudanças na sociedade e a evolução do direito para proteger a diversidade e a dignidade humana. Alguns desses termos aqui são compostos da seguinte forma: pessoas do mesmo sexo, uniões homoafetivas reconhecidas já pelo Supremo Tribunal Federal. Aí temos pessoas não aparentadas que formam a família através de amigos que se unem com laços familiares e de cuidados. Temos o que se chama de famílias recompostas, grupos formados por indivíduos que já vêm de outras estruturas familiares. Provavelmente, pessoas que se separaram, uma nova oportunidade, estão se unindo novamente, então criou-se esse termo jurídico, famílias recompostas. E temos famílias também monoparentais, compostas por um único responsável por um filho. E temos outras definições, tantas outras definições. Mas essa daqui foram aquelas que mais eu acho que a sociedade tem contato hoje em dia. E temos outras definições, mas atente para a pergunta que data entre 1855, início da escrita do livro, e 1857, data de sua publicação. Pergunta 695. O casamento quer dizer a união permanente de dois seres? É contrária à lei da da natureza? Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, união permanente de dois seres? Prestem bem atenção, dois seres. Quem somos nós para criticar a união de dois seres pelo amor? Aqui fala exatamente a união de pessoas do mesmo sexo, uma união homoafetiva, né, que cria muitas discussões, não é verdade? Até pouco tempo tínhamos também a discussão de famílias de casais separados e tal. Meus amigos, se estão unidos pelo amor, quem somos nós para criticar, colocar alguma observação pejorativa? Estão unidos pelo amor? Segue o jogo, é uma maravilha. Certa oportunidade, achei a seguinte frase: casamento é a união de dois seres imperfeitos que se recusam a desistir um do outro. Criador da frase, Pastor Antônio Júnior, que foi publicada no seu Facebook em 2014. Isso, para mim, descreve de um casamento duradouro é constituído não pela perfeição dos indivíduos, mas pelo compromisso mútuo e permanente que juntos, mesmo diante das falhas e imperfeições de cada um, se manterão juntos. Essa união se baseia na recusa em abandonar um ao outro,
formando assim uma família e um vínculo inabalável. Eu achei maravilhosa essa frase. Casamento é a união de dois seres imperfeitos que se recusam a desistir um do outro. Porque casamento, aquele casamento só florido, maravilhoso, isso é conto de fada, gente. Se nós cremos na vida, a vida eterna do Espírito, se cremos na reencarnação, meus amigos, a família é o núcleo, é o primeiro núcleo do universo para que nós melhoremos, para nós evoluirmos. Então, ele vai se tornar um conto de fada, sem dúvida nenhuma, mas com respeito mútuo, a tolerância e a recusa de um desistir do outro. Eu achei belíssimo essa frase do pastor Antônio Júnior, publicado no seu Facebook em 2014. Como eu digo, os nossos estudos são ecumênicos, cristão. Essa é a definição dos nossos estudos. Um mentor, o casamento sendo uma simples união, é lei natural para todos os seres, em todos os planos da vida, mesmo nos planos espirituais mais próximos à Terra. Os espíritos se unem para tarefas sagradas do aperfeiçoamento. Uma visão muito interessante. Observemos a natureza. As árvores juntas alinham-se as suas forças para a purificação do ar e a transmutação dos elementos, proporcionando melhoria de vida. Os animais andam unidos segundo sua espécie, para que não falte o crescimento, reproduzindo-se na ordem a que pertence. E os homens não poderiam fugir à regra estabelecida pela lei do crescei e multiplicai-vos. Achei bem interessante. Fazendo essa comparação junto com a natureza. Achei em alguns comentários, por exemplo, por que surgiu a ideia de casamento. Entre algumas opiniões, o que mais sentido foi para atender certas normas e surgiu na sociedade o casamento. Instituição essa que assegura e dá novos caminhos aos que se juntam e convivem. A família constitui a célula da sociedade. Desmanchando a primeira, desmorona-se a segunda. Não é verdade? Como diz aqui na segunda pergunta, aqui depois nós vamos chegar lá, né? Se acabou com o casamento, acabou com a família, acabou com a união, desmorona a sociedade. Simples assim. Interessante que a origem e etimologia da palavra família vem do latim famulus, que quer dizer lar, casa, né? Perdão, me perdi aqui. Deixa eu voltar aqui, rebobinando. Volta lá. Interessante que a origem da etimologia da palavra família vem do latim famulus, que quer dizer escravo doméstico. Então, família é o conjunto dos escravos pertencentes e dependentes de um chefe ou de um senhor. Imaginemos que essa resposta foi dada em 1855 até 1857 da publicação. Não temos exatamente a data que cada palavra, o período que cada palavra, ou cada pergunta foi feita e houve a sua resposta. Mas era a ideia, né? Família tem o responsável. Hoje, pela evolução da sociedade, não tem mais aquela imagem, o homem é o provedor, é o responsável. Não, é o conjunto, o homem, a mulher, muitas vezes mais a mulher do que o homem, mas enfim, sempre haverá um responsável por tudo. É bem interessante. A origem da família está diretamente ligada à história da civilização, uma vez que surgiu como um fenômeno natural, fruto da necessidade do ser humano em estabelecer relações afetivas de forma estável. Nada mais gostoso que chegar em casa, no seu porto seguro, junto à sua família. Não é? É uma bênção. A família romana era formada por um conjunto de pessoas e coisas que estavam submetidas a um chefe, o pater familis, ou o pater família, ou o responsável. Podemos chegar à conclusão que família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos,
que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária, né? Tem que ser, meus amigos, até porque, geralmente, como nós falamos muito nos nossos encontros lá na nossa casa de oração, as pedrinhas, as dificuldades. Então, todos viemos num núcleo chamado família, aonde todos ali temos por obrigação de não consertar, mas ajustar as coisas que saíram fora da rota do programado em vidas anteriores, no pretérito. Ganhamos uma nova oportunidade, estamos juntos novamente, e eu costumo dizer, ninguém vai ficar para trás. E principalmente, nós vamos aprender isso dentro da nossa família. Sempre que um tem problema, nós estamos correndo para socorrer. Então, essa é a relação solidária que nós temos e manteremos dentro do nosso lar. Um mentor, a formação de um lar é o ponto alto do progresso da humanidade. A família é uma escola onde aprendemos a vencer a nós mesmos, para depois entrarmos na universidade constituída de todos os povos, onde os professores são pais e filhos, irmãos e parentes. Quem não aprender a amar os mais próximos, como poderá entender os mais distantes? Comecemos primeiro dentro de casa. Comecemos primeiro dentro de casa, que é a porta para descobrirmos o amor universal. Muito bonito. Jesus disse que no céu não se casa nem se dá em casamento. No entanto, isso é no céu, ou seja, nos mundos elevados, onde todas as leis se fundem ao amor. O casamento é um meio de se educar para os que desejam aprender. E é verdade. Uma família, o casamento. Aqui, quando a gente fala casamento, nós estamos dizendo uma união. Não necessariamente precisamos ter um documento assinado. Bom, vamos para a última da noite, que é a pergunta 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Já falamos ali, mas vamos dar sequência. Será que a abolição do casamento na Terra seria um desastre para a sociedade? Vamos pensar aqui casamento na documentação. No comentário anterior, casamento é constituir uma nova casa, um novo lar para uma nova família. Os que realmente sentem afinidade estão juntos por amor. Precisam de um documento dizendo que estão casados? Cada qual sabe suas obrigações. Cada qual tem a sua responsabilidade para uma relação saudável e duradoura ou não. Um mentor. O casamento torna-se um meio onde a harmonia estabelece não somente para a reprodução ordenada, como para o trabalho de amizade e perdão. Unem-se as almas em comunhão na terra, de modo a aperfeiçoarem seus sentimentos e despertarem seus valores, crescendo os deveres antes os seus familiares. Por quê? Por que eu digo isso de documentação ou o termo casamento? Se trocarmos a palavra casamento por união ou somente por família, faz alguma diferença? Tá? Isso também, quando se termina o casamento, é muito forte ainda e tem que ser, até para regrar as relações da sociedade, você ter uma documentação dizendo que você está casado, tá? Aí quando a gente pensa abolição do casamento, ninguém mais vai casar. Muitos não se casam naquela constituição, ir a um cartório, ir a uma casa de oração, ter uma cerimônia religiosa ou só uma cerimônia civil. Tem pessoas que se dão tão bem que juntas constituem família, reconhecem paternidade, têm a maternidade, fazem tudo pelos seus, estão ali de uma forma solidária, com uma relação solidária, que uma documentação por si só, para eles é insignificante. Tá? Então, é a forma que eu trouxe essa questão, a forma de pensar. Será que aconteceria muitas diferenças?
Porque o cara que não quer constituir a família, que não quer respeitar a família, não é um documento, não é uma certidão que vai dar essa garantia. A forma que José Paulo pensa. E não esqueçamos que o pai ou a mãe de hoje pode ser um neto, neta... Perdão, comi aqui as vírgulas do português, ficou confuso. Voltando, rebobinando... E não esquecemos que o pai ou a mãe de hoje pode ser um neto, vírgula, uma neta de amanhã, ou um outro, ou foi uma outra em épocas anteriores. Um filho, uma filha. Essa união é necessária para a evolução de todos envolvidos no núcleo lar, família. Abolir essa ideia de união, família, lar, é regredir a instintos primitivos. Aí sim, é uma preocupação. O casamento como instituição é a união de dois espíritos visando constituir uma família, para evoluirmos todos juntos, para sanarmos as nossas diferenças. Não significa dizer que não viremos novamente juntos. Poderemos estar unidos numa encarnação para parar as arestas, para voltar ao ponto de partida. E numa próxima reencarnação, estarmos mais fortalecidos ainda, com aquela velha frase que eu digo, ninguém vai ficar para trás, e todos seguirem juntos a evolução. Quando da pergunta feita, eu acredito que ela foi direcionada ao modo de acabou o casamento, acabou a família, haverá infidelidade, relações casuais. Por isso, no início eu falei, se trocarmos a palavra casamento por união ou somente família, faz alguma diferença? Na minha visão, não. Infelizmente, casamento, união e família não são garantia que não haverá infidelidade, relações casuais, promiscuidade, infelicidade, pois alguns poucos minutos comparados a uma união que acontece para ser duradoura. Tem o poder de destruir, na maioria dos casos, foi apenas sexo. Por isso se fala da animalidade. Olha que interessante. Alguém sabe qual é o animal que pratica a monogamia? O que está no topo da lista? É o cisne. Olha que interessante. E ele é o símbolo do amor e da fidelidade. Os cisnes formam pares para toda a vida, criando um elo praticamente inabalável. Sua monogamia garante a proteção mútua, a criação conjunta dos filhotes e a transmissão de valores e conhecimentos para as próximas gerações. Olha como a natureza é bela. E tem muitas estátuas, muitas figuras que o cisne eles juntam formando um coração, representando um coração. Então, o cisne é o símbolo do amor e da fidelidade. Ele está no topo da lista dos animais que praticam a monogamia. Olha que lindo, olha como a natureza é bela, nos dando exemplos. Miramês. Os animais que se encontram na retaguarda evolutiva dão exemplos inúmeros de fidelidade e de união, na simplicidade da natureza. Os homens devem obedecer ao estatuto divino, cumprir lei e a sua justiça, que o resto virá por misericórdia. Podemos concordar que a abolição do casamento, união e família seria uma regressão da humanidade? Uma grande confusão por faltar o respeito de uns para com os outros. Sim, né? Minha opinião para finalizar e gostaria de ouvir aos demais. O casamento, união e família, no nível em que se encontra o planeta, ainda deve permanecer muitos séculos. Hoje, essas instituições representam a continuidade da vida. Essa é a minha opinião, que é necessário ainda pelo estágio que estamos, tá? Ter algo regulamentando o casamento, a união, mesmo que não houver um documento oficial, tudo isso, que é somente através disso que haverá o respeito. Mas, saliento, isso é pelo nível que se encontra o planeta. Daqui a uns anos, por isso que eu abordo que para
Na minha visão, o documento é desnecessário. Mudar a palavra de casamento para união e família teria o mesmo efeito. Mas, enfim, entretanto, estamos num mundo ainda de prova e expiação, um mundo habitado por seres que estamos ainda em provas e expiações a caminho da regeneração. Porque esse planetinha azul maravilhoso não tem nada a ver com isso. Ele é o nosso lar, que são constituídos de micro-universos comparados ao universo, que se chamam famílias. Enfim, é onde começam as nossas correções. Voltar à rota que perdemos no pretérito. Não é? É onde somos abraçados e abraçamos as nossas pedrinhas, porque costumamos falar das nossas pedrinhas, mas nós fomos pedrinhas, pedregulhos ou talvez até montanhas na vida de alguns. Bom, meus amigos, com isso encerramos essa noite. Meus amigos, já estamos em novembro. Hoje estamos no dia 12 de novembro. Provavelmente encerraremos as nossas noites de estudos em 16 de dezembro. Aí nós vamos publicar os calendários, tudo certinho, né? Porque na próxima semana já estaremos no dia 23 e no dia 30 estaremos tirando uma folguinha, nos preparando para o Natal. Enfim, mais um ano que tivemos a oportunidade de estarmos juntos. Mas vamos nos despedir do ano no próximo estudo. Eu agradeço imensamente a oportunidade que cada amigo, cada irmão me deu de entrar no seu lar. Foi um prazer inenarrável recebê-los em meu lar. Deixo um grande beijo no coração de todos. Até a próxima. Tchau.